Boa noite, às 6h05, boa noite. Então, boa noite. Vamos para o preparo. Que bom que vocês estão aqui, muito bom. Olhar aqui, ver todo mundo, os carinhos. Muito bom. Vamos lá. Preparo do livro Meditações Diárias, André Luiz, psicografado por quem? Nosso querido Chico Xavier. Se você está feliz, ore sempre, rogando ao Senhor para que o equilíbrio esteja em seus passos. Se você sofre, ore para que não lhe falte compreensão e paciência. Se você está no caminho certo, ore para que não se desvie. Se você está de espírito marginalizado, sob o risco de queda em despenhadeiros ou perigosos declives, ore para que seu raciocínio retome a senda justa. Se você está doente, ore a fim de que a saúde possível lhe seja restituída. Se você tem um corpo robusto, ore para que as suas forças não se percam. Se você está trabalhando, ore pedindo a Deus que lhe conserve a existência no privilégio de servir. Se você permanece ausente da atividade, ore solicitando aos mensageiros do Senhor que auxiliem a encontrar ou reencontrar a felicidade da ação para o bem. Se você já aprendeu a perdoar as ofensas, ore para que prossiga cultivando semelhante atitude. Se você reprova ou condena alguém, ore, rogando a divina providência que lhe ajude a entender o que faríamos nós se estivéssemos no lugar de quem caiu ou de quem errou, de modo a aprendermos discernimento e tolerância. Se você possui conhecimentos superiores, ore para que não lhe falte a disposição de trabalhar, a fim de transmiti-los a outrem, sem qualquer ideia de superioridade, reconhecendo que a luz de sua inteligência vem de Deus, que nos concede para que venhamos a fazer o melhor do nosso tempo e de nossa vida, entregando-nos, porém, a responsabilidade de nossos próprios atos. Se você ainda ignora as verdades da vida, ore para que seu espírito consiga assimilar as lições que o mais alto lhe envia. Ore sempre. A oração é um momento de luz nas obscuridades e provas do caminho de aperfeiçoamento em que ainda nos achamos, para que o nosso encontro íntimo com o amparo, para que tenhamos o nosso encontro íntimo com o amparo de Deus. Maravilhosa essa passagem, né? O recado é: ore, 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 em todas as ocasiões. Se você está bem, se você está mal, se você não está passando por um momento muito bom, se você está em plena felicidade, ore. Todos os momentos, todos os dias, todas as horas. Porque a oração é muito forte, gente. A oração abre portas que a gente nem imagina. Às vezes a gente fala com um amigo, alguma pessoa que não está bem, não, faz uma oração, fala com Deus. Oração. Não sabem o poder da oração, o poder que as nossas palavras chegam até Ele, aos nossos amigos espirituais. Então o recado é: olha, pode ser, por favor? Tá bom, recado dado. Recado dado? Então vamos orar um pouquinho. Vamos. Pessoal, deixa então para a gente fechar os olhos, para a gente se conectar com a espiritualidade, para a gente começar esse preparo que a Antonieta trouxe para a gente e a gente fazer a condução para a gente abrir o espaço aqui para o Alexandre conversar com a gente hoje. Então, fechando os olhos, se conectando aí com a sua tela mental, com o seu mundo interior, já que a gente recebeu uma mensagem tão importante, tão frisando, né, a questão do orar. O que seria orar se não a gente colocar para fora os nossos sentimentos? Então, que no momento de oração a gente possa pedir por amor, por saúde, por paz, para cada uma dessas pessoas que está passando agora na tua tela mental. Talvez agora, um momento que você esteja pensando: queria tanto que um amigo, um parente estivesse aqui comigo hoje, para poder, de repente, conversar sobre o poder do inconsciente que a gente vai conhecer hoje, de Carl Jung. Ou talvez não, só queria que alguém pudesse vir aqui para tomar uma água fluidificada, se conectar com essa vibração da casa.
Então, aqui agora, em pensamento, convida essa pessoa. Porque o momento de oração é um momento de conexão. E conexão com energias superiores, dos mentores que estão ao nosso redor aqui nos ajudando, nos amparando, nos instruindo. E também nos dando equilíbrio. Porque as decisões que a gente toma hoje estão diretamente relacionadas ao que a gente vai colher no futuro. E a gente está passando por uma fase de decisões muito importantes. Então, que nesse momento a gente ore pela paz, que a gente ore pela consciência, que a gente ore para que o melhor possível aconteça. Então, gostaria de pedir a sua ajuda nesse momento para a gente vibrar pelo amor, para a gente vibrar pela paz entre todos os nossos irmãos nessa nossa oração. Então, independente de cores ou ideologias, que a gente possa agora, nesse momento, vibrar a chama violeta, a chama da transmutação. Se tiver um pouquinho difícil de projetar aí agora de olhos fechados, abre o olho rapidinho, olha a cor da camisa e fecha o olho rapidinho. Pronto, isso. Lembra um pouquinho da chama violeta, a chama da transmutação, nosso Mestre Jesus trouxe aqui para a gente. Que a gente possa transmutar, tirando essa energia negativa, essa polarização, essa discussão, esse discurso do ódio, ou de isso ou de aquilo, não é uma oração por um indivíduo, por um candidato A ou B, por um lado de uma cor X ou uma cor Y, não. É para que o melhor aconteça no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Que a gente possa agora, todos nós unidos, independente de ideologia, de gênero, de classe, que todos nós sejamos irmãos em espírito, e que a gente possa elevar então essa vibração, orando pelo pensamento, ou aqui agora, porque tem uma pessoa falando, né? Que a gente possa orar juntos pela nossa pátria. Então, que a espiritualidade agora possa envolver toda essa energia do bem que a gente está emanando da nossa casa, e a gente possa levar isso para as pessoas que estão envolvidas nesse processo político, para as pessoas que estão ansiosas em casa, esperançosas por uma mudança, para as pessoas que estão nos hospitais precisando de uma mudança agora, de cura, de regeneração, para as pessoas que fizeram desencarne há pouco tempo, que estão no processo de mudança, de plano, que a gente possa agora juntos orar pelo bem de todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Antes da gente começar, eu preciso fazer 3 declarações. Primeiro, que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, nessa casa, que eu considero, quem me conhece sabe que eu considero minha casa também. Então é uma alegria muito grande essa oportunidade que Deus nos apresenta, e estar aqui é uma alegria muito grande, com muita gratidão que a gente está aqui. Segundo, que eu estou muito nervoso, acreditem nisso, quase como se fosse a primeira palestra lá em 2015. Pois é. Por quê? Porque quando nós aceitamos, na verdade a escolha do tema, né, apresentado dos temas, eu falei assim, eu quero esse. Eu quero esse. E aí, se a gente foi intuído ou não, se foi levado ou não importa, no final das contas, a responsabilidade da escolha é nossa. E aí, quando a gente começou a estudar para vir aqui, as coisas começaram a ficar um pouco mais complexas do que eu esperava. Mas, particularmente, sou muito fã de Jung, e agora ainda mais. Principalmente porque aí vem a terceira declaração, enfim, modo de dizer,
que hoje eu entendo muito mais, e eu espero conseguir compartilhar isso com vocês, eu entendo muito mais o porquê de algumas pessoas falarem assim, não, Jung era espírita. Né? O que não quer dizer, e aí é que a gente abre um parêntese, né? O espiritismo ele não é para designar uma conduta religiosa, um segmento, é mais para mostrar como o indivíduo pode ser melhor. Né? A doutrina espírita é para isso, é para permitir que o indivíduo se melhore. Claro que tem alguns parâmetros aí de pensamento, mas o trabalho de Jung ele vem muito ao encontro. Isso para que a gente não tenha que afirmar também que Jung é espírita, porque não existe essa declaração. Se ele era, eu particularmente não sei, não importa, não faz a menor importância, mas a questão é que hoje entendemos muito mais por que dessas declarações, né, dessas afirmações. E esperamos então ter êxito em compartilhar isso. Quando você falou de hoje nós vamos entender, que a pessoa fala assim, não cita mais o que espera. Você começa a desenvolver uma expectativa e aí vamos lá. Vamos tentar. Eu vou fazer uma coisa que normalmente eu não gosto de fazer, que é ler. Porque é uma área que, apesar da gente ser um curioso e ter bem pouquinho de conhecimento, mas não quero arriscar e errar algumas coisas. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre quem foi essa figura que nós conhecemos como Carl Gustav Jung. Né? E no final, só lá no final, nós vamos fazer um exercício de voltar no tempo. É mais ou menos assim, deixa eu exemplificar. Sabe quando você começa a assistir um filme e lá no meio do filme você fala assim, gente, aonde que isso vai dar? Né? E aí quando vai chegando lá perto do fim, aí vira uma chave e aí a tua mente volta no início e começa a rever tudo mentalmente, né? Fazendo as conexões. Então, a ideia é que a gente dê uma olhada na vida e na obra de Jung e ao final a gente consiga olhar para tudo isso e entender o porquê de tudo isso e o porquê que a obra desse ser, desse indivíduo tão fantástico, é admirado por tantos e por outros é considerado até uma obra quase que espírita, mas com as distinções, claro. Então, esse nosso irmãozinho, né, Jung, que é conhecido, né, muito falado como pai da psicologia analítica, né, o trabalho dele foi desenvolvido de forma que ele pudesse criar essa linha de pensamento, essa linha de conhecimento, que é hoje reconhecido como a psicologia analítica. Então, só para a gente... Ele foi uma das grandes mentes, considerado uma das grandes mentes do século XX, mas arrisco dizer que é uma das grandes mentes da humanidade em todos os tempos. Pelo trabalho desenvolvido, arriscamos dizer isso. E aí, só para a gente entender, né? Nascido em 26 de julho de 1875, na Suíça, faleceu em 6 de julho de 1961, quase com os seus 86 anos. Filho de Paul e Émile, pai de Goethe, Helene, Franz, Marianne e Agathe, sofreu influência de Nietzsche, de Freud, de Freud e tantos outros, e o que formou o seu pensamento, o seu trabalho e tanto mais. Então, aos 4 anos, assim, mas vou falar de
né, dos períodos dele? Sim, e tem um porquê disso. Aos 4 anos, ele mudou-se para Basileia, que era, né, considerado pelo diferencial social, econômico, enfim, um grande centro cultural. É importante a gente entender naquela época ali como era aquele ambiente, né? Um grande centro cultural. E aí a gente já começa, até mesmo sem querer, eu vou lá no final e volto, dizer que é muito importante esse ambiente no qual ele estava. Eu sou obrigado a abrir um parênteses aqui. Muitas vezes, quando a gente, voltando para dentro da doutrina espírita, muitas vezes quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a falar sobre quem foi Kardec, como era a época onde a doutrina foi, né, ali formulada, qual era o ambiente econômico, o ambiente social, o ambiente religioso, enfim, tudo isso. E são vários encontros até que se comece a falar propriamente sobre os conceitos espíritas. E alguns falam assim, pô, mas isso é muito chato. E ficar falando, a história, já estudei história, não quero mais estudar história. Já estudei, então aquele período é chato. Mas, salvo para quem gosta de estudar história, óbvio. Mas, depois, tudo isso faz sentido. Por quê? Porque a gente começa a entender que aquele ambiente, como ele era na época, formou o indivíduo. Eu não estou falando da formação do espírito, né? O indivíduo, que inclusive dentro da psicologia, né, a gente pode falar sobre a persona, né, sobre o personagem, sobre aquele. É o personagem que eu desenvolvo. Por exemplo, eu sou Alexandre. Não, eu estou. Esse é o meu personagem nessa existência. Então é muito importante entender o porquê, quando eu nasci, aonde que eu nasci, por onde eu passei, qual foi a minha formação, porque aí fica mais fácil entender quem eu estou, né? O meu personagem, essa persona que hoje eu assumo nessa existência. Então é justamente isso por isso que é tão importante a gente entender um pouquinho dessa trajetória de Ion. Então, aos 4 anos, ele mudou-se para Basileia, esse centro cultural, e foi filho único até os 9 anos. Então, quem é filho único, ou quem é irmão mais velho, irmã mais velha, quem sabe, né, como é que as coisas são. Depois, quando você ganha um irmão, uma irmã, tudo muda, né? E enquanto você é filho único, a relação dentro de casa é um pouco diferente. Então isso tem um certo impacto também. O que mais? Sim, seu pai era pastor evangélico, né? Era pastor protestante. E ele tinha um tratamento familiar, um tratamento dentro de casa, que o direcionava para um futuro, desenvolvendo o trabalho que o seu pai já desenvolvia como pastor protestante. Então, ele havia sido preparado para isso. Só que em um determinado momento ele fala assim, não, eu quero estudar medicina. E aí ele começa a desenvolver uma linha, né, uma conduta, quer dizer, uma trajetória dele. Só que foi justamente quando ele começa a estudar medicina que ele começa a ter contato com algumas questões que dizem respeito ao comportamento humano, né? Ao pensamento, às diferenças entre as posturas de cada um, né? E aí ele começa a desenvolver essa curiosidade e fala assim, não, peraí, eu quero entender um pouco mais sobre isso. Então, em 1900 ele completa o curso
E interessado nessa problemática, né, dos transtornos de conduta e tudo mais, ele começa a seguir os ensinamentos do psicólogo e neurologista francês Pierre Janin. Vocês me perdoem a pronúncia, porque tanto o meu alemão quanto o meu francês estão muito enferrujados, então vocês vão ter que me dar um desconto. Mas vamos lá. E aí ele segue os ensinamentos desse psicólogo, neurologista, trabalhando no hospital de Salpêtrière, em Paris, e logo depois ele vai trabalhar numa clínica em Zurique como assistente de um psiquiatra, que foi justamente o psiquiatra que primeiro definiu a esquizofrenia. Então, essa linha de trabalho dele, de conduta, começa a aproximá-lo de um entendimento ainda maior. E ele, como curioso, e por isso a gente fez aquele parênteses com relação a Kardec, porque como curioso, isso é uma questão, é uma característica fundamental, né, para esses indivíduos. A curiosidade, a busca por algo mais. Cara, só isso não me basta. Eu quero saber mais, eu quero entender mais. E ele começa, então, a buscar esse entendimento. E aí, mais para frente, lá em 1904, Jung monta um laboratório experimental e inicia a aplicação de sua tese para o diagnóstico psiquiátrico através da associação de palavras. Nesse momento, ele começa a se aproximar daquele que seria inicialmente um mentor, se tornando um amigo, se tornando um colega de trabalho, desenvolvimento, né, de conceitos, de atuação, que foi justamente Freud. Então, em 1905, torna-se livro docente de psiquiatria na Universidade de Zurique. Em 1907, ao desenvolver seu interesse na teoria do inconsciente, ele busca o contato, a proximidade com Freud. Neurologista e psiquiatra austríaco, considerado o pai da psicanálise. Em 1907, em fevereiro, eles tiveram o primeiro contato, e esse contato ele foi tão profundo, com uma sintonia tão grande, que eles acabaram desenvolvendo uma grande amizade, uma grande admiração um pelo trabalho do outro, pelo intelecto do outro, e eles começam então a formular amanhã, né, um trabalho em conjunto. Beleza. Em 1908, juntos com Adler, Jones e Stickel, eles se reuniram no primeiro Congresso Internacional de Psicanálise. Em 1909, viajaram aos Estados Unidos para palestrarem e no ano seguinte fundaram a Associação Psicanalítica Internacional. Quando Jung foi eleito como seu presidente, seu primeiro presidente, e começou a fazer um trabalho muito interessante nessa associação. Só que nem tudo são flores, né? Existe algo que é fantástico no trabalho de Jung e que ele vivenciou. Por quê? Num primeiro momento, ele encontra em Freud um amparo muito forte no seu pensamento, no seu trabalho, e ele começa a falar assim, cara, é isso que eu quero seguir. Isso vai muito ao encontro do que eu entendo, do que eu acredito, e ele se aproxima muito de Freud. Mas ele começa a desenvolver uma individualização, ou melhor, ele começa a desenvolver um pensamento, né, dentro das suas teses, dentro do seu estudo e tudo mais, que começa a entrar em divergência com Freud. E aí, nesse ponto, eles começam a entrar um pouco em conflito de ideias. Porque Freud tinha um segmento, né, um pensamento psicanalítico, e Jung começa a desenvolver
um entendimento um pouco diferenciado em relação a isso. Então, em 1912, começa aí realmente a divergência grande. Ele lança um livro, Transformações em Símbolos da Libido. E essas divergências se intensificam, né? Não bastasse, Freud não admitia, e esse é um dos motivos, ou melhor, aí a gente começa a entender um pouquinho o porquê de alguns dizerem Jung é espírita, ou no mínimo espiritualista e tudo mais, porque Freud não admitia o interesse de Jung pelos fenômenos espirituais. Não é que Jung participasse ou buscasse nas sessões espíritas, não é isso. Mas Jung, o trabalho de Jung mostra muito a busca científica, do entendimento científico, né, do porquê das manifestações espirituais. Só um instante. Então ele começa a buscar um entendimento, né, de como isso acontece, o que leva o indivíduo, qual é o pensamento, qual é o comportamento, qual é a característica de personagem daquele indivíduo que ali está envolvido nessas manifestações, né, nesses fenômenos espirituais. E aí, em seguida, um pouco mais à frente, ele publica Psicologia do Inconsciente. E nessa obra, ele expõe categoricamente argumentos contrários a alguns pensamentos de Freud. E aí, então, aquela amizade, aquele apoio que os dois tinham num trabalho conjunto se desfaz. Então, nesse momento, ele mostra assim, olha, concordo, admiro, mas eu preciso trilhar um outro caminho. Não que fosse completamente divergente, mas em alguns pontos, sim, havia uma divergência muito grande. E ele mostra, nesse momento, que fala, com isso eu não concordo, porque o meu trabalho mostra isso daqui. Né? Além disso, isso é muito importante, porque ele declara, naquele momento, com essa separação, né, ele declara um momento de intenso estado de desorientação e agudo período de incerteza, como um luto que ele estivesse vivenciando por essa separação. E foi muito interessante, porque essa parte, assim, muito daquilo que a gente está tratando, que a gente está trazendo, eu não conhecia como a gente encontrou nesse levantamento, nessa pesquisa, mas essa parte, principalmente, nos chamou muita atenção. Por quê? Porque muitas vezes a gente percebe, a gente olha assim para certos personagens e fala assim, poxa, fulano, nossa, né? E a gente fala, caramba, tem que... Como se fosse, esse indivíduo, ele estivesse num outro patamar, quase que de se endeusar. Mas a gente percebe que o próprio Jung, ele foi levado também a buscar esse tipo de conhecimento, porque ele mesmo, assim como qualquer um de nós, tinha, né, o personagem tinha as suas fragilidades. Então ele precisava buscar algumas respostas. Ele precisava entender um pouco mais daquilo que todos nós sofremos. Sofremos aqui não é no sentido do sofrimento, mas é de passar por períodos em que buscamos respostas e que, por vezes, nos sentimos fragilizados. Às vezes até mesmo como se o chão fosse tirado debaixo da gente. E isso é natural.
Ou como, certa vez, em um estudo que fizemos, né, dissemos, tudo bem, né? Tudo bem, porque faz parte. Né? Então ele declara essa fragilidade da parte dele, mas por quê? Porque ele tinha em Freud um porto seguro, né? Aquele trabalho que eles desenvolviam, eles tinham esse porto seguro. Então ele se sente um pouco desorientado e encontra um novo porto seguro justamente em seu trabalho. Bom, cadê? Ah, sim. Então, apesar dessa fragilidade, né, que ele mostra naquele momento, que ele expõe, após esse distanciamento, Jung dando atenção aos próprios sonhos, isso é muito interessante, né, ele começa a dar atenção aos próprios sonhos e desenvolve as bases para a psicologia analítica. Ou melhor, ele começa a aprofundar seus estudos em literaturas orientais, ocultistas e alquímicas. E aí começa a entender, assim, importante, né? É importante a gente entender o seguinte: dentro do entendimento da psicologia, entendimento até de Jung, os sonhos são uma manifestação do inconsciente. Os sonhos são uma manifestação daquilo que vem se tornar como uma manifestação de, olha, tem isso daqui em mim que eu não declaro, às vezes eu nem percebo, mas faz parte de mim. E por isso há um interesse tão grande em relação ao comportamento, em relação ao sonho. Há tantos estudos hoje em relação ao que você sonha, como você sonha, por quê, o que você está passando, porque é uma manifestação do seu inconsciente. Falando aqui, tirando um pouquinho da questão do espiritual, tá? Falando sobre o estudo de Jung. Né? Então, para nosso irmãozinho Jung, há uma questão fundamental para o desenvolvimento humano: o processo de individuação, quer dizer, de autorrealização e alcance da individualidade. É curioso, aqui a gente faz, enquanto a gente estava fazendo esse estudo e escrevendo aqui, né, juntando aqui as informações, a gente fala assim, pensando nessa parte, né? O processo de individuação, de autorrealização, alcance da individualidade é muito importante, é fundamental para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento do ser. E a gente estava pensando o seguinte: caramba, enquanto somos pequenos, bem pequenos, nós reproduzimos muito daquilo que nós consideramos a referência principal, né? Nossos pais, nossos irmãos mais velhos, as pessoas com quem nós temos o contato no dia a dia. Beleza. Depois, a gente vai crescendo, começa a entender um pouquinho, fala, não, isso aqui não é bem assim, começa a desenvolver um pouco das nossas escolhas, ou melhor, um pouco dos nossos hábitos baseados nas escolhas que começam a se tornar distintas, nossas. E aí chega um momento que a gente fala assim, olha, eu preciso do meu espaço. Eu preciso do meu espaço para desenvolver o meu eu. Então é uma questão muito que reproduz aquilo que a gente passa muitas vezes no nosso seio familiar. Quantas vezes alguém fala assim, mas por que você vai fazer isso? A sua família está nesse negócio, a sua família é isso, a sua família... Você vai fazer uma coisa completamente distinta, né? Já está tudo ali? Sim. Por quê? Porque o indivíduo, aquele indivíduo, ele sente uma necessidade muito forte de desenvolver um eu, né, diferenciado, não um eu nós. Um eu que é uma reprodução, um reflexo
de nós. Então ele se distancia para desenvolver a sua individualização. E é muito interessante, porque isso é justamente o que a gente passa no nosso dia a dia. Isso pode acontecer aos seus 10 anos de idade, pode acontecer aos seus 20, pode acontecer aos seus 50, aos seus 70, cada um é cada um. Por que a gente fala isso? Eu lembro que há um tempo atrás eu conheci uma pessoa que ela aos 5, 6 anos começou a bater de frente, modo de dizer, com seus pais. Por quê? Porque ela não aceitava de jeito nenhum ingerir carne. Ela dizia não. Mas a família quer uma questão, e aí eu volto de novo, vamos deixar um pouquinho o espírito de lado, falando do indivíduo. Então ela começou a se comportar e falar assim, não, eu sou assim, eu não quero. Claro, no seu jeito de falar, enquanto 5, 6 anos, enfim. Não, e começa. E outras pessoas que a gente viu, por exemplo, fazer o seguinte, se formou. A família queria que se formasse em medicina, por exemplo. Aí foi lá, se formou em medicina. Está aqui meu diploma, agora eu vou seguir o caminho. Já com seus 20 e poucos anos, por exemplo. E outros até com seus 50, 60 anos, falam assim, minha vida foi baseada no que todos esperavam. Agora vou viver o que eu espero de mim. Então cada um tem o seu momento. Mas isso é um processo que é individual, e que é importante de cada um. De novo, deixando bem claro isso. Estamos sendo repetitivos porque é muito importante. Deixando um pouco o espírito de lado. Vamos correr um pouquinho por cada hora, senão, enfim. A gente tentou fazer aqui uma síntese, mas já vimos que essa síntese é tão... Mas vamos lá. Então, um outro ponto importante para Jung, e que divergia de Freud, era o entendimento do inconsciente coletivo e individual. Para Freud, o inconsciente é uma instância regida por leis próprias. Algumas coisas aqui, nós vamos deixar, como você falou, para a busca do Google, porque é muito extenso, é muita informação, mas a gente precisa passar por algumas questões aqui para a gente fazer um desfecho aqui e trazer algumas reflexões. Já para Jung, o inconsciente é uma fonte de conteúdos que nunca se cala e não pode ser calada, pois o inconsciente possui uma força criativa, uma força propulsora. Ele defende a ideia de que o inconsciente é o inconsciente que cria o consciente. E aí, não é o consciente espiritual, é o consciente do indivíduo, é o consciente da persona que eu, ao longo da minha vida, vou desenvolvendo. Então, vamos lá. Há também outros conceitos por eles descritos que são arquétipos, tipos psicológicos, muita coisa disso aqui a gente já ouviu em algum momento falar, complexos, símbolos, persona, sombra, sincronicidade. E aí, dentro da teoria dos arquétipos, as sociedades, ele diz o seguinte: as sociedades humanas, segundo Jung, participam de arquétipos comuns a todas. Resumido da seguinte forma, são características que são comuns àquelas sociedades. Estes se expressam nos mitos, nas artes, nas religiões, nos sonhos e também nas loucuras e nas doenças psíquicas. Ou melhor, que a gente fala assim, fulano tem uma doença psíquica, mas essa doença psíquica, apesar de ter um conceito comum em qualquer lugar, para qualquer profissional, tem distinções de acordo com o seu ambiente.
Então, o próprio tratamento, a própria tratativa do profissional para com aquele que está sendo tratado tem que ser diferenciado, tem que ser individualizado. E aqui a gente traz algumas reflexões em relação ao trabalho de Jung e a gente começa a fazer um paralelo com a doutrina espírita, para a gente ver como duas coisas. Como o trabalho dele é semelhante a muito daquilo que dentro da doutrina espírita é exposto, e para que a gente perceba como a doutrina espírita é tão forte no campo científico. Porque o trabalho de Jung, por mais que alguns, voltamos a dizer, por mais que alguns possam identificar, falar, nossa, mas isso aqui é espiritismo. Não, isso aqui é, o trabalho de Jung isso aqui é ciência. É um trabalho desenvolvido por ele, olhando questões religiosas, sim, olhando questões espíritas ou espiritualistas, sim, olhando questões que são manifestações do indivíduo. E aí, dentro da doutrina espírita, nós precisamos, indo na doutrina espírita, nós precisamos entender o seguinte: eu, enquanto indivíduo, sou aquele que todos aqui conhecem como Alexandre, mas também sou aquele que nem eu mesmo, na minha consciência material, conheço que é o meu verdadeiro eu, o eu espiritual. E isso, esse meu eu espiritual, tem manifestações na minha persona, no meu ego, no meu indivíduo que aqui está. Bom, vamos lá. São as reflexões. Uma das coisas que a gente tira de dentro do trabalho de Jung: nenhum indivíduo é totalmente introvertido ou extrovertido. Ao analisar padrões de personalidade e comportamento que modelam a singularidade do indivíduo, Jung propõe que essas características resultam da forma única como cada um de nós opta por fazer uso das suas capacidades mentais. Eu vou repetir porque não, e assim, eu lendo o trabalho, lendo alguns textos, de outros que estudaram, escutando algumas palestras a respeito, a gente fala assim, pelo hábito que a gente tem de ler, de buscar, eu costumo dizer que eu não sou um estudioso da doutrina espírita, eu sou um estudante. Já passei pela fase do curioso, agora eu sou estudante ali, tentando entender um pouco mais, Mas a gente começa a fazer correlações, não tem como. A gente vai lendo e fala, nossa, mas isso aqui está ali, isso aqui está ali, a gente começa a fazer essas correlações. Então, olha só, eu vou ler para deixar isso bem claro. Ao analisar padrões de personalidade e comportamento que modelam a singularidade do indivíduo, cada um de nós, Jung propõe que essas características resultam da forma única como cada um de nós opta por fazer uso de suas capacidades mentais. São as nossas escolhas individuais. É a prática do nosso livre-arbítrio. É como eu defino qual será o meu próximo passo. Eu defino. Abrindo um parênteses aqui, muito se fala, por exemplo, sobre manifestação mediúnica. Jung não fala sobre isso, tá? Ou pelo menos, assim, não que a gente tenha encontrado especificamente. Mas, a questão é, dentro do estudo da doutrina espírita, a gente fala sobre o comportamento mediúnico. E a gente fala o seguinte: não importa se você é um médium consciente, semiconsciente ou inconsciente. No final das contas, você é responsável, ou
corresponsável por como a sua mediunidade vai se manifestar. Ah, mas se eu sou médium inconsciente, como é que eu vou saber disso? Fiquei inconsciente. Não sei o que está acontecendo. Ok. No entanto, o meu comportamento no dia a dia, minhas escolhas, olha aí, minhas escolhas definem a simpatia que eu tenho, que eu adquiro com os espíritos ao meu redor. Portanto, mesmo que eu esteja num trabalho mediúnico inconsciente, as minhas escolhas no dia a dia definem quem está próximo, o espírito que está próximo ou não de mim. Porque, ao final das contas, ainda que o meu protetor, o meu mentor, o meu anjo da guarda, chamem como quiser, seja daquele sujeito malhador, fortão, fala, enfrento qualquer um, ele vai respeitar o meu livre-arbítrio, minhas escolhas. Então isso nos chamou muita atenção nesse estudo da obra de Jung, porque o estudo dele, científico, traz justamente essa reflexão. Continuando, Jung exemplifica ao apresentar a existência de duas atitudes opostas. O indivíduo, ele fala o seguinte, eu vou repetir aqui para ficar... Jung exemplifica ao apresentar a existência de duas atitudes opostas, introversão e extroversão, onde cada indivíduo focaliza suas energias entre os mundos interior e exterior como diferentes impactos. Então, um indivíduo mais introvertido, um indivíduo extrovertido, cada um, ele percebe o eu, o próprio indivíduo e o mundo ao seu redor de uma forma diferenciada. E ele traz, introvertidos observam mais como o ambiente os afeta. O introvertido observa mais como o ambiente os afeta. E são mais, se sentem mais confortáveis com os seus pensamentos. Zona de conforto. Não menosprezando a situação do indivíduo, fulano é mais introvertido, isso é ruim, não é essa a questão. É só um padrão de comportamento. Já os extrovertidos focam em lidar com o mundo exterior e no impacto que eles geram neste mundo. Então, são dois sentidos, O introvertido, ele se preocupa mais ou foca mais no impacto que o mundo gera em si, e o extrovertido no impacto que ele gera no mundo. A gente está simplificando a obra, Tem muito mais. Uma outra reflexão todas as pessoas carregam 4 funções cognitivas principais. Isso é muito interessante. E, de novo, as correlações, elas acontecem. Ao apresentar a teoria sobre tipos psicológicos, Jung também mostra que as pessoas pensam, sentem e experimentam os ambientes de maneiras únicas, maneiras individuais. Então, eu experimento esse ambiente, estamos todos aqui, mas cada um de nós tem uma percepção, um sentimento, percebe algo diferenciado, que pode ser único, pode ser que ninguém mais perceba aquilo, ou pode ser que outros percebam, mas ainda assim, cada um tem a sua particularidade. Ele identificou com isso 4 funções psicológicas fundamentais: sensação, pensamento, sentimento e intuição. E quando a gente lê um pouquinho da doutrina espírita, toda vez que alguém fala em intuição, o nosso alerta já liga.
opa, intuição, peraí, tem alguma coisa aqui, e a gente já fica buscando. Uma delas, seja no introvertido ou no extrovertido, será normalmente a função superior, aquela função que irá predominar de acordo com a característica de cada persona. A sensação indicará algo existente. É o impacto que nós sofremos, seja de que forma for. O pensamento designa o significado para aquilo que a gente sente. E, de novo, se a sensação é individual, o pensamento já vai ser distinto também. Pode haver semelhança, né? Ser quase o mesmo, mas ainda assim haverá uma distinção. Então a sensação indica algo existente, o pensamento designa o significado, o sentimento estabelece o que nos convém e a aceitação ou não. Então, pela forma como o meu sentimento é gerado, quer dizer, não pela forma, mas dependendo de qual sentimento que se manifesta em mim, eu vou dizer eu quero, eu não quero, ou como eu quero. E a intuição atua como uma percepção inconsciente das coisas. E por que nós falamos da intuição? Porque dentro da doutrina espírita, quando a gente começa a estudar sobre mediunidade, a gente aprende que intuição é uma manifestação mediúnica. Sempre. Sempre. Em vários graus. Mas sempre a intuição será uma manifestação mediúnica. Né? Sabe aquela história de falar, eu estou escutando um anjinho bom e um anjinho ruim, né? Que está cada um de um lado, né? Faz isso, não faz, não faz, aquela coisa. Mas aquela coisa assim, eu vou fazer e de repente a gente dá aquela travada. Não, peraí. Aí a gente vem aquele sentimento, né? A gente começa a racionalizar isso, fala assim, não, algo me diz para não, olha a intuição atuando. E muitas das vezes, essa intuição é justamente um irmãozinho dizendo, não vai não. É melhor não. Vai por mim, não faz, você não vai se arrepender. E ainda que muitas vezes eu, por exemplo, eu não escuto, eu estou falando de mim, né? Eu não escuto nitidamente. Se algum espírito chega, raras vezes é como se eu escutasse, o pensamento é tão forte que é como se eu escutasse, né, aquilo ser dito. Mas eu não escuto como se vocês falassem comigo. Eu não escuto. Mas vem pela intuição. Quantas vezes, né, caminho, por exemplo, eu saio de um local e vou para casa, a gente faz aquele mesmo caminho. Aí de repente, não, hoje eu vou fazer outro caminho. Por quê? Algo em mim, a gente sempre diz isso, algo em mim me disse para ir por aqui. E aí depois a gente vai descobrir o porquê. Fala assim, não, você demorou a chegar. Ou então quando a gente chega, alguém fala assim, que bom que você chegou, eu estava preocupado. Por quê? Não, pelo caminho que você sempre faz, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí a gente fala, agora eu entendi. Situações assim. Fique atento aos sinais. Pois é, porque começam a aparecer os sinais, né? E eu lembro que uma vez, uma dirigente, quando eu participava do atendimento fraterno, e ela como professora das antigas, né? Ela virou para mim e falou assim, com o dedo em riste, professora das antigas, sempre o dedo em riste. Assim, você tem que escutar mais a sua intuição, você precisa escutar a sua intuição. E aí eu sempre lembro disso. Quando vem um pensamento que me desvia daquilo que normalmente eu faria, falar assim, peraí. Aí eu dou uma pensada, falo, não, é um sentimento bom, então eu vou seguir por via das dúvidas, né? Então vamos lá.
Tá. O ego, uma outra reflexão, rapidinho aqui para a gente poder terminar. Hoje, só fazendo um parêntese rápido, hoje um irmão nosso conhecido da casa está fazendo uma palestra nesse mesmo horário, em outro local, e aliás, começou um pouquinho antes. E ele falou assim: é só mesmo um mundo de provas e expiações para fazer a palestra justamente na Libertadores. Mas vamos lá, para que a gente possa terminar até por causa do horário. Isso seja um sinal que o Flamengo ganhou. Vamos nos concentrar aqui. Então, uma outra reflexão o ego é o centro do consciente humano. Então ele diz que o ego é o centro da consciência e um dos principais arquétipos que nos diz Jung. É o que nos dá um direcionamento consciente. A esse consciente diz respeito ao meu eu, ao meu ego, ao meu persona, ao persona que eu desenvolvo, nos dá um direcionamento consciente e nos instiga a refletir sobre as nossas experiências. Curiosamente, aqui nós fizemos uma conexão com algo que nós falamos muito dentro dos estudos da doutrina, que é, na verdade, uma frase que ninguém tem certeza de quem foi que cunhou essa frase, mas que está lá escrito no templo de Delfos, onde tem lá: conhece-te a ti mesmo, mas a frase completa é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Os deuses, que na época, precisamos falar um pouquinho mais alto, os deuses que na época era uma sociedade politeísta, e por que o universo? Porque no momento em que eu me conheço, no momento em que eu paro e penso, reflito, analiso, busco um entendimento mais equilibrado das minhas experiências, eu começo a conhecer as minhas fragilidades, eu começo a conhecer as minhas fortalezas, eu começo a conhecer como eu posso me beneficiar e beneficiar o próximo ou a sociedade onde eu estou inserido. Então, com isso, eu me fortaleço. E me fortaleço conscientemente, fazendo com que aquilo que é frágil em mim não me defina, mas, na verdade, me direcione para um fortalecimento. E isso é muito interessante. Principalmente no mundo onde existe sofrimento, então a gente tem que se autoconhecer para a gente poder lidar com o sofrimento e não receber isso dentro da gente. Exatamente, porque se eu começo a me entender melhor, o sofrimento alheio não me puxa para baixo, muito pelo contrário, eu começo a identificar no outro, no sofrimento do outro, uma oportunidade de ajudá-lo e de dizer: eu estou nesse momento, ou pelo menos nessa questão, mais forte, eu estou melhor e posso te ajudar. E também porque em determinados momentos, quando eu estiver mais frágil, outro poderá me ajudar também. Quer dizer, eu começo a perceber essas relações, entre nós que aqui estamos e outros ainda. E aí a gente expande isso para o plano físico e plano espiritual. Então a gente começa a perceber tudo isso. Bom, vamos lá, senão a gente vai extrapolar muito o horário. Todo indivíduo, com certeza aqui, ninguém fez isso, ninguém faz isso. Todo indivíduo assume uma máscara sobre o inconsciente coletivo. Quer dizer, a persona, também um arquétipo, é a aparência que construímos para nos mostrar ao mundo. Sabe aquela coisa de: eu quero pertencer a esse grupo, então eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, eu vou me vestir de uma maneira que não me define exatamente, mas define
quem eu quero estar naquele grupo. Então é essa máscara que muitas vezes nós usamos para nos identificar com o ambiente ao qual queremos pertencer. Só que ele diz uma coisa muito interessante. É como nos definimos perante a sociedade, e isso pode ser positivo ou negativo. Para Jung, é comum desconstruirmos esse arquétipo ao passo em que vamos nos conhecendo de verdade, que é o processo de individualização. É aquele processo de falar assim, eu uso essa máscara para pertencer a esse grupo. Só que quanto mais eu me conheço, mais eu me fortaleço. E ao me fortalecer, eu digo, gente, eu não preciso desse grupo. Porque aquele grupo, na verdade, era só uma maneira de eu me sentir aceito. Mas no momento em que eu me conheço, eu me aceito. E no momento que eu me aceito, eu estou bem em qualquer grupo. É lógico que isso é um processo. E nem sempre, arrisco dizer, normalmente, não conseguimos sozinhos fazer isso. Mas, de novo, tudo bem. E por isso estamos aqui em grupo, apoiando uns aos outros. E ele continua dizendo, há o risco, e esse é um alerta, de acreditarmos na ilusão criada pela máscara da persona. É muitas vezes aquilo que se diz o seguinte, fulano mente tanto que acaba acreditando na sua própria mentira. Ele se esforça tanto, muitas vezes nós nos esforçamos tanto para vivenciar, uma máscara que acabamos acreditando nessa própria máscara. Então, por isso, o processo de autoconhecimento é tão importante. E por último, chegamos ao fim. Por último, mesmo uma vida feliz, e esse foi um dos pontos assim altos, pelo menos desse estudo, dessa tentativa de estudo que nós fizemos, que diz o seguinte, mesmo uma vida feliz não pode existir sem um pouco de escuridão. O que ele nos diz? Para Jung, a felicidade perderia significado se não houvesse o equilíbrio que a tristeza apresenta. E ele explica muito bem em um pedacinho de uma entrevista que ele deu em 1960, que ele fala o seguinte, é compreensível que busquemos a felicidade e evitemos os momentos de pouca sorte. A gente busca a felicidade, isso é natural, e eu quero me afastar de tudo aquilo que pode me fazer mal. Natural. Mesmo assim, eu achei isso fantástico. A razão nos ensina que essa atitude não é razoável. Por quê? Porque é uma ilusão achar que a gente sempre vai conseguir negar aquilo que nos faz mal. É uma ilusão, porque a gente não consegue prever o que está depois, por exemplo, daquela porta. Eu posso até imaginar, eu posso até especular, mas eu não consigo ter um controle absoluto disso. Então ele nos diz, o melhor seria encarar as coisas conforme elas surgem, com paciência e tranquilidade. Então, à medida que nós vamos nos conhecendo e vamos sofrendo, vamos dizer assim, o impacto do ambiente, a gente vai fazendo uma análise consciente, buscando, por intuição, dentro da doutrina espírita agora, buscando, através, por exemplo, da prece, como foi dito no início por nosso irmão, através da prece, aliás, no texto, e depois reforçado por nosso irmão. Então, através da prece, a gente vai se conectando a um plano superior e vai buscando essa intuição para nos alertar, para nos tirar dúvidas, para nos ajudar e de repente dizer aqui não, vai por lá, e de repente a gente faz assim, hoje eu vou por ali. Então a gente busca esse autoconhecimento e fala assim, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz? E nesse processo, aí sim,
a cada momento da minha vida, eu digo o seguinte: caramba, fiz besteira aqui, mas tudo bem, porque eu aprendi com isso e agora já sei o que eu não devo fazer, ou pelo menos como eu não devo fazer, né? E a gente fecha só para dizer o seguinte: a gente sempre gosta de lembrar de nosso irmãozinho Thomas Edison, né? Que depois de 700 erros, né, ele fala assim: vamos para a próxima tentativa, e o seu assistente fala assim: de jeito nenhum, já errou 700 vezes. E ele diz: na verdade, eu já sei 700 maneiras de como não fazer. E ele vai até o momento em que percebe que, criando um vácuo dentro daquele bojo, né, daquele... Lâmpada. Da lâmpada, é que tem daquele bulbo, né, enfim. Ele faz com que aquele filamento tão frágil possa encandecer, mas não queime. Então, essa é a questão. Ao invés dele olhar e dizer: caramba, já errei, eu não quero, isso está me fazendo mal, ele falou assim: opa, já sei que isso aqui eu não posso fazer, então vamos seguir. E é assim que a gente tem que fazer, né? E isso é maravilhoso, porque a gente encontra tudo isso dentro do trabalho de Jung, e a gente percebe a analogia tão forte com a própria doutrina espírita. E por isso dissemos no início: agora a gente entende ainda mais porque tanto se diz, né, tantos dizem: Jung era espírita, tinha que ser, né? Porque faz uma analogia muito forte, nos traz similaridades muito grandes com a doutrina. Enfim, esperamos que esse nosso estudo possa trazer, com certeza, para nós trouxe, assim, algumas ideias que vão nos ajudar em nossa caminhada. E a gente, como sempre costuma dizer, esperamos que, ao passar por aquela porta, né, nós possamos acender ainda mais a luz que já existe dentro de nós, iluminando o nosso caminho e o caminho de todos aqueles que estão ao nosso redor, encarnados ou desencarnados.